Vamos começar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Passaram bem essa última semana? Espero que sim, que todos tenham aproveitado esse início de semestre, tenham reencontrado alguns de seus professores, alguns colegas, voltar aquele convívio que é legal mesmo que a distância, aquelas brigas também que sempre voltam, é sempre bom, faz parte da nossa formação. Hoje a gente continua aqui para dar sequência ao que a gente já começou a falar na aula passada. Para quem se atentou, olhou lá no AVA, percebeu que eu coloquei o link da pasta no Google Drive da disciplina. Lá eu já coloquei os materiais do semestre inteiro para vocês. Não tem aquilo, professor, quando que você vai mandar a aula? Professor, esses slides você já botou? Não tem esse problema, gente. Dentro da pasta tem todos os slides do semestre inteiro, até aqueles que talvez eu não dê. Tá tudo lá para vocês estudarem. A única coisa que eu vou pedir uma certa ajuda de vocês é o seguinte: a cada semestre eu mudo um pouquinho a ordem do conteúdo. Por exemplo, nessa disciplina a gente vai falar sobre pompagem. Tem semestre que eu gosto de falar de pompagem no primeiro bimestre, tem semestre que eu começo a falar de pompagem no segundo bimestre. Isso não é problema, eu não estou transgredindo nenhuma regra. Tudo depende da turma, depende de onde eu terminei o conteúdo, depende das dúvidas que vocês tiveram. E aí eu modifico um pouquinho. Lá na pasta do Google Drive, vocês vão ver que as aulas estão enumeradas. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Como talvez eu modifique conforme a turma de vocês a ordem das aulas, a única coisa que eu peço a ajuda de vocês é: não quer dizer que a aula 9 seja a aula 9. Basta que vocês entrem no conteúdo para ver o que se trata aquilo. Isso foi sobre aquilo que eu falei, tá bom? Aí, se puderem não ficarem toda hora mandando mensagem via representante, falando assim: a aula 5 não é sobre liberação miofascial, a aula 5 é sobre pompagem. Gente, está escrito lá o título, é só olhar, ver. Eu dei aula de pompagem? Busca naqueles 12 arquivos só qual é o que fala sobre pompagem, que é exatamente o material que eu dei. A gente pode combinar dessa forma? Eu já fiz de uma maneira que facilitasse a vida de vocês. Já tenho o conteúdo inteiro do semestre lá. A única ajuda que eu preciso é que vocês abram esses 12 arquivos para quando forem estudar saber se foi aquilo que eu dei ou não. A gente pode combinar dessa forma? Ninguém vai ficar perturbando a Jane depois sobre qual aula é qual? Pode ser? Pode sim. Então tá bom. Jane, ó, você está proibida de responder perguntas sobre isso, tá bom? Show, Frederico. Beleza, está facilitando a sua vida também. Bom, mas é sério, olhem lá. E eu estou testando aqui agora. Vamos torcer para que dê certo. Vamos torcer. Que vai ser bom para vocês, vai ser bom para mim também. Eu estou fazendo a transmissão ao vivo dessa aula também lá no YouTube. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que acabou a aula de hoje, eu já tenho o link da gravação para vocês assistirem. É muito mais prático do que eu esperar o Microsoft Teams me mandar o link, eu baixar, eu editar, eu postar no YouTube e mandar o link para vocês depois. Se der certo desse jeito e meu computador aguentar duas transmissões ao mesmo tempo, que ele está transmitindo no Teams e está transmitindo no YouTube, se der certo, ponto para vocês, porque a aula já vai ficar disponível imediatamente assim que a gente encerrar. Vamos torcer para que funcione. Quando eu tiver a playlist da disciplina pronta, eu vou colocar dentro da pasta do Google Drive um arquivo do Word escrito assim: link da playlist. Você vai clicar lá e toda aula que a gente tiver, toda semana que eu for postando, ou se assim funcionar, imediatamente abaixo vai constar todos os links das aulas que a gente teve. Vai ser um link único para todos os vídeos. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Vocês acessaram lá no AVA, viram que já existe essa pasta da disciplina? Ou nem viram isso? Eu já vi, Funcionou? Conseguiu acessar o material, Jane? acessei. Beleza. Tá? Então, sejam curiosos, acessem o AVA, deem uma olhada lá na pasta que vai ter bastante conteúdo para vocês estudarem, inclusive conteúdo pré-aula e pós-aula. Tem muita coisa lá. Vocês podem se divertir bastante, tá bom? Eu vi Bom, também. beleza. Deu tudo certo, Ana? Deu sim, acho que são 14 arquivos, eu fiz o download deles. Tá, tem bastante coisa para vocês estudarem aí. Para a gente começar a nossa aula, eu fiquei de responder a pergunta da Luzimaila, não foi? Ela me perguntou sobre a possibilidade da gente desenvolver queloide, mas interno,
né? Um queloide que não seja visível. E eu fui pesquisar e, na verdade, não existe essa possibilidade, Luzimaila. O queloide, e algumas pessoas chamam errado de aqueloide, ou queloide, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele é um aspecto externo de uma cicatriz mal sucedida. O que a gente pode desenvolver no meio interno poderia ser uma fibrose, uma aderência tecidual ou o que alguns chamam de granuloma. Isso é um processo de cicatrização ruim no meio interno, mas ele não se desenvolve como um queloide, tá bom? É uma aderência tecidual, uma cicatriz ruim, mas não é um queloide. Respondi sua pergunta? Sim, obrigada. Nada. Uma outra coisa que vale a pena a gente discutir, já que falávamos sobre o processo de cicatrização, é a diferença entre queloide e cicatriz hipertrófica. Vocês sabem a diferença? A gente viu que o processo inflamatório, quando se torna crônico, um dos motivos que o deixam cronificar, ou seja, que fazem o processo inflamatório permanecer por muito tempo, é quando há ocorrência de cicatrizes hipertróficas ou queloides. Qual é a diferença entre uma cicatriz hipertrófica e um queloide? Podem chutar, gente, não tem problema não. Prefiro que falem errado, mas falem. Se ninguém falar, eu escolho, não tem problema não. Vamos lá, Gabriel. Tudo bem? Boa noite, professor. E aí? O que você me diz? Se chegar um paciente para você com uma cicatriz hipertrófica ou com um queloide, como que você diferencia um do outro? Não tenho nem ideia, assim. Eu acho que a cicatriz, né? Ela fica na área da ferida, né? A queloide, ela pode até passar ali um pouco mais a área da ferida. Não sei. É uma boa resposta. Ambas são consequências de uma cicatrização que não deu certo. Não é correto a gente ter uma cicatriz hipertrófica e não é correto a gente ter um queloide. Ambos querem dizer que, opa, não foi muito legal isso. A principal diferença, as duas principais diferenças entre um queloide e uma cicatriz hipertrófica podem estar relacionadas com isso que o Gabriel falou. A cicatriz hipertrófica, ela tem uma tendência a ser limitada ao local da lesão. Tem uma cicatriz ali que machucou a minha mão, a cicatriz, mesmo que hipertrófica, ela vai ser limitada àquele local, àquela região. E o que é uma cicatriz hipertrófica? É uma cicatriz alta, é uma cicatriz muito vermelha, é uma cicatriz feia, tá? Isso é uma cicatriz hipertrófica, que pode ser associada também a uma aderência tecidual maior, perda de movimento, presença de dor, processo de inflamação e assim por diante. Mas, em suma, uma cicatriz hipertrófica é uma cicatriz grande e feia, mas limitada exatamente onde você se machucou. Já o queloide, ele é uma cicatriz que não se limita somente ao local da lesão. Você machucou um pedacinho pequenininho aqui, mas vai se espalhando para toda a mão, vai se espalhando para uma região muito maior do que a original. Essa é uma outra característica que o queloide tem. E depois, sobre o prognóstico. As cicatrizes hipertróficas, elas tendem a diminuir com o passar do tempo e também a se tornar uma coloração mais próxima da pele, enquanto o queloide, ele tem uma tendência a aumentar ao longo do tempo. Certo? Para quem não sabia, fica a curiosidade. Vocês vão receber muitos pacientes com cicatrizes hipertróficas, com queloides. É importante a gente saber distinguir isso até para falar certo e até para saber que conduta ter, tá bom? Então, para quem não sabia, essa é a principal diferença entre o queloide e a cicatriz hipertrófica. Já que a gente falou sobre isso na aula passada, por que nós falávamos sobre cicatrização? Porque o tópico da aula eram os princípios da intervenção terapêutica. Eram aquelas regras que a gente tem que seguir para que um tratamento fisioterapêutico surta o efeito desejado. E nós já vimos 2 princípios da intervenção terapêutica. O primeiro princípio era controle da dor e do processo inflamatório.
Vimos que a dor é uma coisa boa, porque é um mecanismo de defesa, e a inflamação é necessária que aconteça para defender nosso corpo de micro-organismos. E o segundo princípio é a promover o processo de cicatrização. E vimos que alguns recursos podem promover esse processo e que ele é basicamente dividido em 3 fases distintas. Nós temos a cicatrização aguda, que é a fase de coagulação e de inflamação. Nós temos a fase subaguda, que é de migração e proliferação. E nós temos a fase crônica, que é a fase em que se desenvolve aquele tecido cicatricial de verdade, né? A fase de remodelação. E por isso que a gente falava sobre os processos de cicatrização e sua importância. A fisioterapia ela é muito importante para ajudar a pessoa a ter uma cicatrização um pouco mais próxima do normal. Não quer dizer que fazer fisioterapia evite 100% que uma pessoa desenvolva a cicatriz hipertrófica ou queloide. Não. Mas dá a chance do seu corpo evoluir melhor, de você ter uma cicatriz menos problemática. O terceiro princípio, e é esse que a gente começa na aula de hoje, fala sobre fortalecimento muscular e aumento da flexibilidade. Todo exercício que a gente faz com os nossos pacientes, eles devem ser pautados, como a gente já viu, em vistas a melhorar a função da pessoa, sua funcionalidade, que ela consiga fazer as suas atividades com independência e autonomia, ou seja, que ela consiga pensar e tomar decisões para aquilo que ela quer fazer, isso é autonomia, e que ela tenha condições de executar aquilo que ela decidiu, condições motoras, aí isso é independência. Quanto mais independente e funcional, quanto mais independente e autônomo, mais funcional é aquela pessoa. E a fisioterapia ela trabalha também para ajudar a manter, melhorar ou evitar pioras na funcionalidade do nosso paciente. Só que, para uma pessoa ser independente, para que ela consiga ter o ato motor e colocar em prática aquilo que ela decidiu na autonomia, ela precisa basicamente ter força muscular, controle muscular e características do seu sistema músculo-esquelético que permitam o movimento. Uma dessas características é a flexibilidade. E o que vem a ser a flexibilidade? Bom, a gente imagina que flexibilidade é aquela pessoa que consegue virar o corpo, a cabeça por baixo da perna, entre as pernas, colocar a mão lá atrás. Bom, isso não é bem verdade. Todos nós temos flexibilidade. Todos. O fato dessa pessoa que está aparecendo ali na foto tocar o chão com muita facilidade não quer dizer que ela tem flexibilidade e eu que não consigo não tenho. Apenas quer dizer que ela momentaneamente apresenta tecidos que são mais flexíveis do que os meus. Mas eu também tenho flexibilidade. Se eu treinar, eu posso chegar a isso. Mas o que vem a ser flexibilidade? Flexibilidade é alcançar as coisas? Não. A gente pode caracterizar a flexibilidade em um conceito muito mais amplo, que é o seguinte. A gente considera alguém ou um segmento flexível quando é possível movimentá-lo dentro de uma amplitude disponível, sem restrições e sem dor. Se eu consigo chegar com a minha mão até meu joelho, sem dor, eu sou flexível. Se eu consigo tocar minha mão espalmada no chão, sem dor, eu sou flexível. Se eu não tiver restrições, se eu não tiver dor, eu sou considerado flexível. Só que essa flexibilidade ela é determinada por vários fatores, dentre eles fatores musculares, fatores articulares, fatores ósseos e fatores periarticulares. Tudo isso é relacionado com a quantidade de amplitude de movimento que eu tenho disponível e o quanto eu consigo movimentar sem dor. E todo exercício, para que eu consiga aumentar tanto a minha flexibilidade quanto fortalecer os meus músculos, eles devem atuar de uma maneira progressiva. Por quê? A progressão, ela torna o plano de tratamento mais seguro, o que é muito importante. Você tem que ter respaldo na hora de tratar o paciente, porque pode acontecer uma intercorrência e saibam, esse paciente ele vai pensar que é uma negligência sua, não culpa dele. Por isso, sejam sempre precavidos. E uma maneira de se precaver
para não causar lesões no seu paciente, é fazer exercícios ou escalonar o seu plano de tratamento de uma maneira progressiva. Isso é muito importante. E como que eu posso fazer para progredir com os exercícios? Com a finalidade de aumentar a força muscular e aumentar a flexibilidade, que são itens do princípio 3. A primeira coisa é realizar atividades de forma lenta para depois progredir para a forma rápida. Sempre solicitem ao seu paciente no início do tratamento que ele faça um movimento com lentidão. Por quê? Quando ele faz um movimento de forma lenta, ele consegue perceber muito mais as informações que ele está recebendo, né, as informações dos próprios receptores, e ele acaba desenvolvendo uma consciência corporal melhor. Ele consegue perceber qual é a direção que ele está seguindo, quais músculos que ele tem que solicitar para fazer aquela atividade. Quando ele faz rápido, vai no impulso, ele nem percebe. Primeiro, façam exercícios de forma lenta. E uma vez que o paciente consegue desenvolvê-los bem, consegue seguir a direção que você propôs, o plano de movimento, o eixo de movimento, aí sim você permite que ele evolua para um movimento mais rápido. Mas isso pode demorar. Depois, para que você consiga engajar o paciente no seu tratamento, o ideal é que os movimentos que ele faça durante a terapia sejam próximos daquilo que ele está acostumado a fazer. Não adianta querer inventar o mundo e pedir para o paciente começar a pular corda com um pé somente, sendo que é uma atividade que ele nunca fez quando era saudável, muito menos quando ele está doente. Tá bom? Então, tenta entender o que ele sabe fazer, o que ele faz no dia a dia. Tragam essas atividades para a situação real. É muito melhor, é muito mais interessante para o paciente. Ele vai se engajar muito mais e o desempenho dele vai ser melhor. Por quê? Se ele já está familiarizado com aquilo, você pode desenvolver o seu aspecto muito mais rápido. Por exemplo, uma pessoa que é esportista, joga futebol. Se eu utilizar algo que ele já está acostumado com o esporte que ele pratica na minha terapia, ele vai evoluir mais rápido, porque ele sabe exatamente o que fazer. Tudo bem? E eu não preciso ser um fisioterapeuta esportista de esportes para utilizar esse equipamento na minha terapêutica. É uma criança, um adolescente que gosta de jogar futebol. Eu posso utilizar a bola de futebol de alguma forma a melhorar a força muscular e a flexibilidade desse paciente na minha terapêutica, se ele está acostumado com aquilo. Agora eu odeio futebol, nunca joguei, não gosto. Se chega um terapeuta para mim querendo que eu jogue bola, eu vou jogar mal, porque além de eu não gostar, eu não sei. E vai ser muito mais difícil para mim, porque eu vou ter que aprender uma atividade motora nova, eu vou ter que vencer a minha ojeriza ao futebol, para ainda me acostumar a jogar futebol estando doente. Então, tomem cuidado. Depois que você já começou a integrar esses movimentos no tratamento, e nem sempre o movimento é a primeira coisa que você vai conseguir fazer, que o paciente sente dor, é você alternar entre a estabilidade que o paciente recebe. Num primeiro momento, ele tem que estar bastante estável, ele tem que se sentir seguro para fazer aquilo. À medida que ele vai aprendendo o movimento, à medida que ele vai aprimorando sua percepção, que ele vai ganhando força, é o objetivo do fisioterapeuta causar instabilidade. E aí sim, você vai tirando o suporte que ele tem, tirando a estabilidade do paciente. Eu, por exemplo, atendo pacientes amputados. Quando ele chega num primeiro momento, eu atendo amputados transfemorais, amputados transtibiais, eu atendo amputados bilaterais também, tá? Não tem as duas pernas e não tem as duas pernas na altura mesmo na metade da coxa. Mas vamos pensar um que tenha uma das pernas, que ele tem um membro preservado. Uma das primeiras coisas que eu faço com eles é pedir que ele fique em apoio unipodal, até porque ele só tem um pé, né? Que ele fique na barra paralela, em pé, sem auxílio. Que ele tente ficar em pé sem segurar na barra paralela. Isso já é um sacrifício danado. Quando ele alcança isso de ficar em posição ortostática, com apoio unipodal sem suporte,
O que eu posso fazer para prejudicar um pouco a vida dele? Eu posso pedir que ele faça agachamento sem segurar. Já é mais difícil, não é? Uma vez que ele consegue fazer o agachamento sem segurar, eu posso evoluir a dificuldade. O que eu posso fazer agora? Posso pegar um disco, uma prancha proprioceptiva, aquela que a gente tenta ficar em pé e ela joga para um lado e para o outro, que já é difícil para a gente com dois membros inferiores, eu coloco ele em cima daquela prancha e peço para que ele consiga ficar sem segurar. Difícil pra caramba. Quando ele conseguir ficar estático na prancha, no disco proprioceptivo, sem segurar, o que eu posso fazer para piorar a vida dele? Agora ele tem que fazer agachamento sem segurar em cima da prancha. Vejam, a cada novo ganho do paciente, eu crio uma situação em que a base de suporte dele é mais instável. Isso é porque eu sou mau? Que eu não gosto do paciente, quero ver ele sofrer? Não, pelo contrário. Eu quero que ele ganhe muito em funcionalidade. E por que eu preciso tornar toda vez a vida dele difícil? Porque quando ele for andar na rua, o piso não vai ser regular. Não vai ser aquele melhor porcelanato para ele andar sempre nivelado. Vai ter um monte de buraco. Vai ter lugar que ele vai andar na rua porque não tem calçada. Tem lugar que a calçada é de terra. Tem lugar que está cheio de pedra. Como que eu vou acostumar meu corpo a uma situação dessa, de extrema instabilidade, se eu só treino uma coisa super fácil, uma coisa num chão nivelado? E aí que a gente vai vendo, eu vou progredindo o meu tratamento. Isso é legal até para o paciente perceber. Lógico que no momento ele acha que, nossa, ele não me dá descanso, ele não gosta de mim. Tudo é maneira com que você fala, que você passa para o paciente. Elogie o que ele consiga fazer, mesmo que ele faça por pouco tempo. Hoje, o sacrifício do meu paciente, que é um amputado, foi ficar 3 segundos de pé na prancha sem segurar. 3 segundos. Foi muito difícil. Ele só conseguiu 2. O que eu fiz? Eu fiquei jogando a cara dele, você não conseguiu 2, você está muito ruim. Não. Eu disse, nossa, você foi muito bem hoje. 2 segundos é muito difícil. Tenho certeza que na próxima sessão você vai conseguir mais um pouco. Vejam, tudo é a maneira com que a gente fala. Lembrem que a gente trata pessoas fragilizadas. Todo mundo que vai à fisioterapia, todo mundo que procura um serviço de saúde, não vai porque quer, vai porque precisa. E ele está expondo a sua vida, abrindo o seu corpo para uma outra pessoa ajudá-lo. Que a gente chega a tratar mal, rir, a gente está realmente ofendendo essa pessoa. Entenderam isso? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Estão muito quietos. Vocês estão aí? Ou estou falando só assim? Eu tô aqui. Tá bom. Sem Tô dúvidas. aqui, tô bem. Tô aqui Beleza. também, professor. Ok, obrigado. Bom, depois que você fez isso, ninguém tem dúvida então para tratar paciente amputado, ninguém ficou curioso sobre meus pacientes, então a gente segue. Vamos lá. A outra coisa é começar a introduzir resistência aos poucos. Lembrem que quando uma pessoa faz um movimento ativo, esse movimento ele já é considerado com resistência. O simples fato de levantar meu braço, isso é um exercício resistido, por quê? Mesmo que não tenha um peso para eu segurar, o meu membro superior pesa, a ação da gravidade interfere, e eu tenho que ter uma musculatura que consiga vencer essa resistência inicial, que já é o peso do meu membro, a ação da gravidade. Quando a pessoa começa a fazer movimentos e completa o arco de movimento contra a gravidade, apenas com o peso do membro, aí sim eu vou incluindo resistências gradualmente. Uma resistência manual, que a resistência manual ela é mais leve. Depois uma resistência manual maior, até depois evoluir para a mecanoterapia. Mas tenham isso em consciência. Não adianta colocar resistências muito altas precocemente. Antes de eu conseguir implementar a resistência, eu tenho que ter pelo menos grau 3 de força muscular, que é completar o arco de movimento sem resistências maiores. E por fim, eu vou aumentando o nível de complexidade das tarefas. Voltando para esse mesmo paciente que eu fiz a maldade com ele, de ele ficar no apoio no podal com crescentes dificuldades, né, com instabilidades maiores. Desse paciente que eu cheguei nesse grau 4 aí que eu mostrei para vocês, né, que ele tinha que agachar, estando em cima do disco proprioceptivo, sem segurar. Tá? Isso foi o máximo que eu cheguei com ele. Como que eu posso aumentar a complexidade dessa atividade dele?
Como que eu posso tornar essa atividade ainda mais complexa? O que vocês fariam? Quem me dá um exemplo aí? Tem certo ou errado não, gente, são ideias. O senhor quer deixar mais complexo aqui, com qual caso? Agachar com apoio no podal sem segurar em cima do disco. Dá para fazer, hein? Eu fiz com ele hoje, inclusive. Seria com uma perna só? Ele só tem uma perna, que ele é amputado. Bota ele Ah, é pra um cantar, amputado. bota ele pra ler uma frase que ele nunca leu, ler alguma coisa, não sei. Mas leia só com a cabeça. Eu acho Mas que... o equilíbrio dele trabalha bem também com o sistema nervoso, né? Uhum. Professor, Tem uma melhor que a gente pode fazer. boa noite. Diga, Irailton. E se colocar alguma coisa para ele pegar? Ah, isso, melhora. Entendeu? Se a gente perceber, o nível de complexidade era alto, mas era um nível de complexidade alto para membros inferiores. Agora eu posso piorar a tarefa dele se ele tem que usar os dois membros. Se ele tem que usar o membro inferior e se ele tem que usar o membro superior. O que eu fiz, então, na vida desse paciente? Eu dei uma bola para ele que tem 2 quilos. Existem bolas pesadas, eu dei uma bola de 2 quilos. Eu falei, segura essa bola na frente do seu corpo, faz o agachamento sem segurar em cima da prancha ortostática. E aí ele tem que agachar, não tem a chance de segurar porque ele está segurando a bola e não pode cair também. Tá? Dá para piorar isso? Dá. Agora você vai ter que jogar a bola para mim. E tá vendo? Essa que é a parte legal da fisioterapia. É ter a criatividade para tornar o exercício legal para o paciente, divertido, funcional e que traga ganho para aquilo que ele precisa. Por que eu preciso colocar um amputado para fazer isso tudo? Professor, caso ele não consiga regredir, né, com esse exercício, como que faria? Ele não conseguisse, caso de jogar a bola para você, ele caísse. Então, a gente vai ficar estagnado naquela etapa até ele conseguir evoluir para a próxima. Esses níveis de complexidade, eles são bem graduais, tá, Ana? Não é uma coisa que eu faço numa sessão só. É uma coisa que até o próprio paciente fala para você, opa, hoje eu consegui um pouco mais, hoje já está um pouco mais fácil. A gente vai tendo essas informações. Eu sempre pergunto para o paciente, eu vejo como ele está reagindo. Se eu vejo que ele está conseguindo fazer o agachamento bem, por que não tentar colocar uma dificuldade maior? Por que ele não tentar ficar em cima agora da prancha ortostática? Ele se acostumou com aquilo, com a prancha não, tá, gente? É com disco. Ele se acostumou com aquilo, por que não tentar uma coisa nova? E é essa novidade que torna o tratamento legal, porque se a gente chegar lá, ficar 40 sessões, ele sempre chega, faz choquinho, depois faço ultrassom e depois eu libero ele sabe exatamente a sequência, fica um saco, gente. Se a gente vai 40 vezes para o mesmo lugar para fazer a mesma coisa na mesma ordem, é chato para qualquer um. Agora, se ele chega lá pensando assim, o que será que eu vou fazer hoje? Qual que será a dificuldade? Né? E pode fazer de forma lúdica. Eu tenho uma outra paciente que eu atendo, que ela tem 9 anos, ela tem paralisia cerebral e ela anda com órtese e arfo, né? Para quem não sabe, a órtese e arfo é aquela calha que o pé fica em 90 graus, sempre, de dorsiflexão. Ele fica paralelo ao solo. E ela anda de andador. Aí eu pensei, o que eu posso fazer para dificultar a vida dela? Já é difícil a vida dela, porque ela anda de andador, ela anda toda encurvada para frente para poder jogar o peso do corpo, porque o pé não dobra. O que a gente pode fazer? Eu peguei aquela prancha de propriocepção grande e botei ela em cima da prancha. E eu fiquei em cima da prancha junto com ela, jogando peso para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Aí eu brinquei com ela, você já andou de navio? Ela, não, nunca andei de navio. Então, vamos treinar como que é. Um dia que você vai andar e o navio fica indo para um lado e para o outro. Ela tem, mesmo segurando, ficar de pé em cima da prancha que eu estou indo para um lado e para o outro. Eu estou causando instabilidade para o corpo dela. E isso ela vai treinando. Hoje em dia ela já consegue ficar em cima da prancha, com dificuldade, mas sem segurar. Conforme ela vai progredindo nisso, ela fica super feliz. Ela pergunta qual é o desafio de hoje, qual é a prova de hoje. Ela fala, hoje eu fui bem, hoje eu fui mal. Vejam, isso é muito mais legal para o paciente. Infelizmente, não é isso que a gente vê nos consultórios hoje em dia. A gente vê no consultório uma mecanização da fisioterapia, uma linha de produção. O paciente chega, ele faz isso,
depois ele faz isso, depois ele faz isso e pronto, ele vai embora. Sempre a mesma rotina. E isso não é legal, né? Alguma dúvida, gente? Posso seguir? Pode. Ok. Um quarto princípio, que às vezes é negligenciado por nós fisioterapeutas, o que é muito engraçado, diz respeito sobre a correção da postura e restrições de movimento. Às vezes a pessoa chega para você com uma queixa de tendinite de supraespinhoso, muito comum, né? Síndrome de impacto. Aí a gente vai se ater à tendinite, porque é o local que ele tem a queixa, que ele tem a dor, é onde que ele está tendo dificuldade para fazer as atividades do dia a dia, e a gente esquece que o paciente é um corpo, a gente esquece que ele tem outras regiões que estão interligadas com aquela, e quando ele tem um problema no ombro, isso interfere na sua coluna cervical, a coluna cervical vai interferir na lombar, a lombar vai interferir no joelho e assim por diante. Muitos pacientes que chegam com queixas que parecem bobas terão consequências também na sua postura. E por esse motivo, mesmo que eu vá tratar uma simples tendinite, eu tenho que fazer uma avaliação mais completa do meu paciente para ver se ele também não tem desvios posturais em decorrência daquela condição ou como causa daquela condição, como origem. Às vezes a origem de uma cefaleia, de uma dor de cabeça, é um hábito postural ruim. Às vezes a origem de uma dor no joelho é um problema na coluna. E tem uma relação muito grande da postura. E por que eu disse que é engraçado o fisioterapeuta negligenciar isso? Porque a postura é muito relacionada à nossa profissão. Quem tem problema de postura, quem tem problema de coluna, o primeiro profissional que lembra é o fisioterapeuta. Ah, vai para lá para melhorar a postura. E muitos fisioterapeutas esquecem de fazer essa análise. Especialmente hoje em dia, que a gente tem um hábito péssimo de posturas ruins. Não existe postura perfeita, tá? Mas existem posturas que sobrecarregam alguns tecidos corporais. E a gente tem sido forçadamente instigado, ou a gente necessita de assumir essas posturas. Quando a gente fala aqui do home office, por exemplo, ele foi péssimo em algumas situações, porque como a gente adapta as questões da ergonomia para um ambiente que não é para trabalho. Como que a gente senta numa cadeira adequada, coloca o monitor numa altura adequada, tem iluminação adequada para trabalhar em um local que não é para trabalhar, que é a nossa casa. E muitas pessoas vão procurar ainda a fisioterapia, eu tenho certeza disso, em decorrência do home office. Por quê? Essas pessoas vão ter problemas posturais, as pessoas vão reclamar muito de dor na coluna, vão reclamar muito de dor na cervical, muito de dor no braço, porque ela precisou trazer para o seu ambiente de casa o trabalho, e como foi tudo muito corrido, ela não teve chances de comprar um mobiliário bom, às vezes nem dinheiro, de comprar um mobiliário bom, de adaptar o melhor local, de conseguir ter um monitor bom. Parecem coisas bobas, mas que fazem muita diferença. Acho que vocês mesmos, ou quem trabalha com home office, ou então vocês como alunos, devem ter percebido essa frequência de dores, por exemplo. Dói muito mais fazer aula em casa do que fazer aula na faculdade na carteira, que é desconfortável. Porque em casa, a gente não tem o local certo para sentar, a gente fica jogado, a gente compartilha o ambiente com outras pessoas, a gente tem que tentar ficar muito mais atento, e isso traz efeitos ruins para a nossa saúde. E para que a gente consiga integrar essa análise postural, hoje em dia tem sido muito proposto na fisioterapia terapias chamadas holísticas. O que são terapias holísticas? São aqueles métodos que integram o corpo e a mente. São métodos que veem a pessoa como um todo e tentam trazer ensinamentos de vida e não somente a cura da doença, mais ou menos assim. E vários são os métodos considerados holísticos hoje em dia, como o método Pilates. O Pilates de verdade, o criado por Joseph Pilates, não é só exercício. Ele integrou aquilo na vida dele, tanto que ele viveu muito tempo e muito bem. Porque ele trouxe os princípios da powerhouse, os princípios da concentração, da precisão, para suas atividades diárias. Ele ia comprar pão, ele pensava nisso, tá bom? Tai Chi Chuan, Yoga,
psicofísica de Trager, método de Feldenkrais, técnica de Alexander, a própria RPG, podem ser considerados como métodos holísticos, já que eles pensam no corpo como um todo, na integração de corpo e mente e quais as consequências que uma disfunção em um desses grandes sistemas podem trazer para o nosso corpo. É legal a gente pensar isso, né? Diminuir um pouco a fisioterapia cartesiana, que é dividida em especialidades. Cada especialidade só quer se ater àquilo que ele sabe, esquece que o restante faz parte do mesmo corpo, e isso é muito ruim para a nossa profissão, para a área da saúde como um todo. O quinto princípio fala que, independentemente de qual método a gente vá usar, é importante que esse método ele trabalhe tanto a cadeia cinética aberta quanto a cadeia cinética fechada. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual a diferença entre uma cadeia cinética aberta e uma cadeia cinética fechada? Quem me ajuda? Que eu lembro é a parte anterior e a posterior do corpo. Tenta me explicar melhor, pode ser? Ai, não lembro muito. Quem lembra aí? Quem me ajuda? Eu acho que a cadeia cinética aberta é quando você faz o movimento dos lados, né, individualizados. Faz um, faz o outro, faz um, faz o outro. Cadeia cinética fechada, você faz os dois juntos. Não sei. Mais alguém? Quem me ajuda aí? Engraçado, é muito engraçado essa pergunta. Porque se eu fizer essa pergunta no 10º período, é bem provável que as pessoas não saibam responder. É estranho. E em todo lugar. Eu não sei porquê. Porque é uma palavra que vocês ouvem tanto na formação, mas eu acho que ela nunca é explicada bem para vocês. Não é culpa de vocês, não. Eu acho que ela nunca... Ela só é jogada. Faça exercício em cadeia cinética aberta. Faz em cadeia cinética fechada. Tá, mas o que é isso? Acaba que as pessoas elas repetem o que elas ouvem, mas elas não sabem o que elas estão repetindo. É muito engraçado isso. E eu não sei por quê, porque é uma coisa boba. Eu vou tentar ensinar para vocês e ver se vocês conseguem lembrar depois, mas é uma coisa super boba. Qual é a diferença entre um exercício em cadeia cinética aberta e um exercício em cadeia cinética fechada? O ponto de referência aqui vai ser a extremidade distal, que a gente já viu. O que é uma extremidade distal? É aquela que está mais afastada do corpo, tudo é corpo. Que parte do corpo, Ana? Tronco. Do tronco, exatamente. Tronco. Então, do tronco, isso. Então, a nossa referência para o movimento, para determinar se esse é um movimento em cadeia cinética aberta ou fechada, é a extremidade distal. E aí, como extremidades distais, a gente pode considerar aqui, talvez a mão e os pés, certo? São extremidades mais distantes do tronco. E aí, como que eu dou um exemplo para vocês de uma modalidade de exercício em cadeia cinética aberta e fechada? É muito simples. O exercício em cadeia cinética aberta é aquele em que a extremidade distal do movimento está livre, não toca em nada. Por exemplo, eu pego meu braço, boto para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Concordo? Qual a extremidade distal do movimento aqui? É minha mão, não é? A minha mão está indo para um lado e para o outro, tá vendo? A minha mão está parada em algum lugar? Ela está apoiada? Não, ela está livre, não está? Indo para um lado e para o outro? Então, esse é um exercício em cadeia cinética aberta. A cadeia cinética aberta é aquela que o movimento acontece, onde a extremidade distal está livre no espaço. E agora, se o exercício em cadeia cinética aberta é aquele que o movimento, que a extremidade distal está livre, na cadeia cinética fechada, a extremidade distal está fixa. Ela está apoiada em alguma coisa. E aí eu quero um exemplo para vocês. Me deem uma modalidade de exercício em que a minha mão ou meus pés estão apoiados em alguma coisa fixos. Não ouvi, professor.
Eu quero um exemplo de um exercício em que minha mão ou meus pés estejam apoiados em alguma coisa, fixos, parados. Que eles não estejam Flexão? livres. Flexão de quê? Braço. Flexão de braço é isso aqui, gente. Isso é flexão de braço. Seria numa cadeira extensora, por exemplo, ou não? Cadeira extensora. Qual a extremidade distal da cadeira extensora, do movimento na cadeira extensora, Irailde? Vamos pensar na sua lógica, vamos lá. Ah, não sei não, professor. Tá, a cadeira extensora trabalha que parte do corpo? Trabalha as pernas, não é? Membros inferiores, não é? Membros inferiores. Isso. Dessa parte que trabalha, qual é o segmento que está mais distante do tronco? Que está mais distante? A panturrilha? Pode ser. É o pé, mas pode ser a panturrilha. Uhum. A panturrilha, ela está se mexendo para um lado e para o outro ou ela está parada? Parada. Ah, é? Na cadeira extensora? Na cadeira. Ah, tá se mexendo. Baixo para cima. Ela não foi para cima e para baixo? É, então, para baixo e para cima. Tá se ela está se mexendo, isso é uma cadeia cinética aberta. Tá? Como que eu faria um exercício em cadeia cinética fechada para membros inferiores? Agachamento. Por que o agachamento é? Minha perna não está fixa, parada no chão? Não é meu corpo que se move em cima da perna? Isso é um exercício de cadeia cinética fechada. Para braço, acho que foi o João que falou flexão, né? Eu perguntei, flexão de quê? Flexão de braço não é. Agora, aquela flexão em que a pessoa fica deitada como se fosse uma prancha e estica, levantando todo o corpo e a mão está apoiada no chão, isso é um exercício de cadeia cinética fechada. Tá? Era só aí que eu quis dizer, professor. Eu sei, eu imaginei, mas precisa ser bem específico, porque flexão muitas articulações fazem. Eu entendi o que você quis falar. Mas é bom a gente... Então é flexão de quê, professor? Esse exercício? O certo de chamar é de exercício de prancha ou flexão de corpo como um todo. É só um nome errado, tá bom? É o nome errado. Tá bom. Tá? Agora que a gente tentou entender mais ou menos o que é um exercício de cadeia cinética aberta, o que é um exercício de cadeia cinética fechada, quando que eu utilizo um e outro? Por que eu tenho que escolher o paciente chutar no ar ou fazer agachamento? Por que eu tenho que escolher ele fazer o exercício de cadeia cinética aberta ou em cadeia cinética fechada para o mesmo segmento corporal? Cada um deles tem vantagens e desvantagens. E são essas vantagens e desvantagens que vão me guiar para quando devo utilizá-los. Por exemplo, os exercícios de cadeia cinética aberta, eles tendem a ser mais específicos para um músculo. Por quê? Você consegue trabalhar exatamente aquele músculo. Vamos supor que eu preciso fortalecer o meu braco radial. Que exercício que eu posso fazer para fortalecer o braco radial? Eu posso fazer flexão de cotovelo com o meu braço pronado. Assim. Esse é um exercício em cadeia cinética aberta? O que vocês acham? Sim. Por quê? Porque o membro está livre. Exatamente. A extremidade distal está livre. É uma cadeia cinética aberta. Eu estou trabalhando braco radial aqui? Estou, porque quando meu braço está pronado, durante a flexão, eu trabalho mais o braco radial do que o bíceps braquial. Percebam, fazer exercício em cadeia cinética aberta, eu consigo trabalhar mais um músculo do que outro. Consigo fazer o trabalho isolado de músculos. Agora, se eu vou fazer aquela flexão que o colega disse, de deitar meu corpo no chão e tentar estender o cotovelo, eu consigo trabalhar só o braco radial? Não, tem que trabalhar todos os músculos dali. Todos os músculos do meu membro superior, músculos do meu tronco, músculos da minha cintura escapular. Quando eu faço a cadeia cinética fechada, eu tenho recrutamento de grupos musculares. Quando eu faço a cadeia cinética aberta, eu tenho recrutamento de músculos isolados. E isso pode ser uma vantagem. Se eu quero trabalhar mais músculos específicos, eu trabalho a cadeia cinética aberta. Se eu quero trabalhar mais a estabilidade corporal, a funcionalidade, o trabalho do corpo como um todo, eu uso a cadeia cinética fechada. E aí a gente já começa a entender qual será que é mais difícil de ser feito? A cadeia cinética fechada ou a cadeia cinética aberta? O que vocês acham? Qual que seria mais difícil de fazer? Qual que tem mais músculos trabalhando? Fechada. Quanto mais músculo você tiver,
mais controle do seu corpo você vai ter que ter. E por isso as cadeias cinéticas fechadas costumam ser mais complexas, costumam ser mais difíceis. Pensando nisso então, gente, vocês vão começar a tratar um paciente. Qual cadeia cinética você faria primeiro? Aberta ou fechada? E aí? Aberta. Aberta. Por quê? É mais fácil do paciente aprender, consegue trabalhar exatamente aquilo que você precisa, não tem sustentação de peso corporal, às vezes o paciente não pode colocar peso naquele membro. E a gente começa a progredir, já que a gente tem que ir do mais fácil para o mais difícil, que comecemos com a cadeia cinética aberta e possamos progredir para a cadeia cinética fechada. Conseguiram entender a bendita diferença entre uma cadeia cinética aberta e uma fechada? Vamos gravar isso até o 10º período para eu perguntar lá na defesa de TCC de vocês? Sim, eu vou gravar o nome de vocês aqui e vou puxar a perna de todos lá na defesa do TCC. Quando vocês estiverem falando de DPOC, eu vou fazer a pergunta lá. Tudo bem, gostei muito da sua apresentação. Me explica a diferença entre cadeia cinética aberta e fechada. Quero ver se vocês vão responder, hein? Vou tirar um print aqui da turma para eu perguntar. Ué, professor, explica para nós agora o que é. Eu não entendo de direito. O que você não entendeu, Iraildes? Ah, isso aí eu não entendo. Eu já estudei isso aí um pouco. Você Direito. conseguiu entender que na cadeia extensora que você falou, o movimento era em cadeia cinética aberta? Porque a perna não estava parada em um lugar só? Então. Uma coisa que eu queria perguntar, na cadeia cinética fechada, sempre trabalha todos os músculos? É sempre um exercício que trabalha todos os músculos do corpo? Não todos os músculos do corpo, mas não, trabalha muitos músculos ao mesmo tempo. Muitos músculos. Por Nunca exemplo, é um músculo só. Nunca é um músculo só. Ah, Imagina agachar. Quantos músculos você ativa para fazer o agachamento? O que você acha? Bastante. Tranquilamente mais de 30 para agachar. Quantos músculos você utiliza para fazer uma cadeira extensora? 4. Quadríceps. Para fazer a cadeira extensora, você usa o quadríceps, certo? Aí você pode considerar o grupo, o quadríceps ou os 4 músculos. Compara 30 ou 4. Qual que é mais difícil? O que tem mais músculos. Tá bom? Essa é a diferença entre eles. Entendi. Bom? Bom, obrigado. Nada. Depois, nós temos o 6º princípio, que é incorporar a reeducação neuromuscular. O que é a reeducação neuromuscular? Quando a gente fala de fisioterapia musculoesquelética, acabam as pessoas pensando que fisioterapia musculoesquelética mexe com músculo e osso, né? Músculo, esquelética. Músculo, esqueleto, músculo e osso. Só que não adianta nada a gente ter um músculo saudável, um osso saudável, uma articulação saudável. A gente não tem quem dar o comando para isso. E acaba sendo meio estranho chamar de fisioterapia musculoesquelética se você não considera o sistema nervoso também. Talvez o nome mais correto seria fisioterapia neuromusculoesquelética, porque a gente tem que trabalhar a coordenação de movimento, a propriocepção, o controle, a ativação, a excitação, o relaxamento muscular, para que o nosso sistema musculoesquelético funcione. E para isso a gente tem que incorporar a reeducação neuromuscular a todos os nossos pacientes. E o que vem a ser a reeducação neuromuscular? São estímulos que você pode dar para melhorar o funcionamento desse sistema complexo, sistema nervoso, que traz informações muito importantes de como nossas articulações, nossos sistemas estão funcionando e mandam as ordens para como eles devem funcionar. E para isso a gente tem que fazer treinos de propriocepção, treinos de equilíbrio, treinos de coordenação. Ah, mas meu paciente teve lesão no menisco, eu preciso trabalhar a propriocepção? Precisa, senão ele vai cair. Ah, meu paciente está com tendinite na mão. Eu preciso trabalhar a propriocepção com esse paciente? Precisa. Por quê? Ele precisa ter um bom funcionamento daquela sua região, inclusive para evitar novas lesões. Ele precisa saber quais músculos que ele tem que utilizar durante o seu dia a dia, como ele deve utilizá-lo, quais cuidados ele tem que ter e quais são as características que ele tem que tomar cuidado para que
ele não progrida na sua doença. Isso tudo é propriocepção. A coordenação motora. Quando eu não tenho coordenação motora fina na mão, eu compenso essa falta de coordenação fazendo o quê? Mais força. E se eu faço mais força, eu estou mais propenso a desenvolver lesões por esforços repetitivos. Logo, uma das causas das tendinites são pessoas descoordenadas. Se eu conseguir trabalhar a coordenação motora, meu movimento é mais eficaz, menos repetitivo, com menos utilização de força, logo, mais seguro. E é para isso que a gente faz o treino com a fisioterapia. Essa que é a parte legal da fisioterapia. Criar circuitos, criar dificuldades, ter a criatividade para montar coisas mais difíceis, coisas que trabalham a propriocepção, que trabalham a coordenação. Nesses exemplos que eu dei para vocês do meu paciente amputado, olha quanta coisa eu trabalho com ele ao mesmo tempo. Eu trabalho o equilíbrio, porque ele tem que ficar em cima do disco proprioceptivo. Eu trabalho propriocepção, porque ele está recebendo informações diversas do seu corpo sobre aquele posicionamento e tentando se controlar. E ele mesmo tem que ficar atento àquilo. Ele tem que ficar atento para que, se o disco mudar de direção, ele tem que continuar parado. Isso é propriocepção também. Ele tem o feedback da sola do sapato dele ou do pé dele tocando o disco. Isso é propriocepção. E por fim, eu trabalhava a coordenação. Ele que, além disso tudo, ele tem que controlar o movimento em uma direção específica. Ele tinha que fazer o agachamento ou ele tinha que segurar a bola. Isso não é coordenação? Fazer vários movimentos ao mesmo tempo, de uma maneira ordenada. Olha quanta coisa eu fazia com o meu paciente sem ele perceber. Eu preciso chegar lá, olha, seu Luciano, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um trabalho de estímulo à sua propriocepção, de equilíbrio estático dinâmico e da sua coordenação motora de membros inferiores e superiores. Ele pode achar até legal, mas não vai entender nada. Fazendo isso daqui, jogando a bola e agachando, eu estou trabalhando tudo isso. Dica, Tauana. Eu tenho um paciente com AVC que ele está se recuperando muito bem. Ele começou acamado comigo, eu montei o cronograma de exercício e agora ele já está conseguindo andar e tem o controle já da mão. Só que eu queria estimular mais a mão dele. Porém, lá na clínica é SUS, então é bem limitado a questão de aparelhos. Então, a gente fica muito limitada ao elástico, né? E as bolinhas. Se você puder falar algum exercício de mão, até é interessante, porque a maioria, a gente sempre vê de membros inferiores, membros superiores, mãos, até as fisioterapeutas lá que estão formadas há mais de 20 anos têm muita dificuldade de trabalhar as mãos. Uhum. Bom, trabalho com AVE, ele depende de vários fatores. Eu não sei, por exemplo, em qual fase que seu paciente está de AVE, se ele está na fase espástica, se ele está na fase flácida. Agora, uma coisa que a gente pensa... Me dá um exemplo, por favor, do que você queria trabalhar com a mão dele. Vamos começar pela ordem inversa. Então, ele quer trabalhar a força da mão e a coordenação, porque ele já consegue abrir e fechar. Ainda tem um pouco de espasticidade, mas ele não tem tanto aquele padrão, ele não fica mais com o braço retraído. Ele já consegue, olhando assim, visualmente é normal. Tem um pouco mais de retração nos dedos, e ele queria trabalhar essa parte de pegar. Eu faço um exercício com a bola, que eu dou a bola para ele, aí ele leva até mim, que daí ele já vai caminhando um pouco. Ele consegue trabalhar tudo já de pé. Eu trabalho com ele na barra de pé. Então, essa parte de exercícios na barra eu consigo inovar bastante com ele, mas isso de coordenação com a mão, eu fico muito limitada com a questão do elástico e da bolinha só. Eu não sei muito o que fazer com as mãos, os dedos, porque ele quer fortalecer. Tá. Aí eu não consigo ajudar de longe porque eu não conheço o paciente, mas as orientações que eu dou para as pessoas quando trabalham com paciente AVE e se é um paciente que teve uma AVE recente, pelo amor de Deus, não dê bolinha para o paciente. Pelo amor de Deus mesmo, porque isso estraga a vida dele. Por quê? Quando a gente pensa, a gente leigo, tá?
a gente vê o paciente que acabou de ter um AVC. Vocês já viram alguém que teve um AVC há pouco tempo? Como que a pessoa fica? Não é o AVC que chega no ambulatório não, tá, gente? O AVC que acabou de ter. Sim. Como que ele fica? Com padrão, com espasticidade, muito estressado, com muito ódio. Ele não fica com padrão, Tawana. É difícil, às vezes, a gente até distinguir na hora Ele que fica tá com acontecendo. hemiplegia. Ele fica com hemiplegia? Tá, mas como a pessoa teve o AVC há uma semana, a gente imagina que vai ver a pessoa no hospital assim, certo? Não é isso que é um AVC há uma semana, gente. O AVC ele tem duas fases, foi o que eu disse lá para a Tawana no início. Eu preciso saber, o paciente está na fase flácida, que é a fase aguda do AVC, ou ele está na fase espástica, que é a fase crônica do AVC. O padrão ele só desenvolve na fase crônica do AVC. Quando a pessoa acabou de ter... E o quê? Flácida e espástica. Quando a pessoa acabou de ter o AVC, ele está na fase flácida. E o que é a fase flácida da pessoa? Boca caída, mão caída, pé caído. Você olha para a mão da pessoa fica assim, completamente caída, completamente flácida. Aí qual que é a ideia dos familiares e das pessoas que estão perto? Se eu olho para aquela mão que está completamente flácida, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Dá a bolinha. Por quê? Acho que é para tentar trazer algum movimento para aquele... Para tentar fortalecer, não é verdade? Sim, ele está sim. tão fraquinho, coitado, a mão dele está tão caída. Vamos dar uma bolinha para ele apertar. Por quê? Se eu der a bolinha, ele vai treinando aos poucos e aquela mão que está completamente flácida vai conseguindo se movimentar. Alguém vê alguma lógica nisso? Tem lógica ou não tem lógica? A princípio, para mim, tinha. Agora eu tô até com medo. Para 99% das pessoas tem lógica, não tem? Pode falar, gente. É opinião. Eu já vi fazer até luva, botar luva, encher a luvinha com água e botar na mão do paciente para poder fazer. Para apertar, né? Isso. Então, qual que é o grande problema? A pessoa, às vezes, faz na inocência. A pessoa que eu digo aqui, o maior culpado é familiar, tá? Porque o profissional da saúde, o profissional sério, que sabe sobre as fases da doença, não deve fazer isso, pelo amor de Deus, que é uma negligência. Mas o familiar, ele pensa de uma forma diferente. Vou dar a bolinha porque ele vai apertar na bolinha enquanto ele está lá na cama, que ele não consegue ficar em pé, e daqui a pouco a mão dele vai ficar melhor. E o mais engraçado é, ele aperta a bolinha, a mão vai ficando boa? Vai. Ele vai conseguindo mexer a mão. Aquela mão que estava assim, toda caída, ela já está assim. Legal, né? Já está fechando mais um pouquinho. Só que vocês, as pessoas, esquecem que da fase flácida, ele passa para a fase espástica, em que o tônus muscular é tão grande que a mão dele fecha. Quanto mais você treinar, abrir e fechar a mão, quanto mais você apertar a bolinha, mais você vai estar favorecendo que ele chegue ao padrão do AVC. Quanto mais aperta a bolinha no pós-AVC imediato, mais chances o paciente tem de ficar assim para sempre. Por isso, quando alguém fala apertar a bolinha comigo com AVC, eu fico muito receoso. É a primeira coisa que eu falo com o familiar, não pode fazer, esquece bolinha. Por quê? Num primeiro momento a gente faz na inocência, a gente faz pensando bem. E chega um momento que aquilo se torna inclusive irreversível, por isso cuidado. No caso do paciente da Tawana, eu não sei se é isso, provavelmente não, porque ela falou que é um paciente que já passou pelo padrão, é um paciente que já está na fase espástica do AVC. Se ele não tem sequelas maiores, ele precisa se fortalecer. Mas o tônus dele já está adequado naquilo, ele já está estagnado. Enquanto uma pessoa que acabou de ter um AVC, ele vai passar de um quadro hipotônico, que ele está flácido, para um quadro naturalmente hipertônico. Naturalmente a doença dele já vai fazer a mão fechar. Para que eu vou mandar ele apertar alguma coisa para ela fechar ainda mais? Esse que é o grande problema, tá bom? E isso é uma consequência que a gente tem que ter. Por isso, cada paciente tem que ser avaliado de uma forma. Eu tenho um paciente, coitado, amputado também. Eu tenho muito amputado, gente. Eu tenho um paciente amputado que já estava na fase de colocar a prótese de membro inferior, né? A prótese. Colocou a prótese. O que aconteceu com ele? Ele teve um AVC. De qual lado? Do lado bom. Para ajudar, né? Então, ele teve um AVC do lado bom, estava com uma prótese. Tá? Isso sempre acontece.
Aí, conclusão, ele teve esse AVC, não foi um AVC muito sério, ele não ficou espástico. E hoje ele reclama de falta de força muscular na mão. Mas a mão dele abre e fecha normal, ele não tem padrão. Tem problema ele apertar a bolinha agora, já na fase crônica? Não tem problema algum, é até legal. Mas se eu não sei como aquele AVC vai se desenvolver, se é um AVC recente, esquece bolinha, tá bom? Fica aqui a recomendação para a vida de vocês. Mas pode ter certeza que, se vocês tiverem neuro com a professora Débora, ela também vai colocar medo de vocês na bolinha, tá? Fred, Então, oi. qual o nome desse aparelho que tá na imagem aí? Boa pergunta. Qual o nome dele, gente? Eu não lembro. Balancinho. Muito bem. Balancim, tá? Com M no final. Balancim. Obrigada. Não balancinho. Tranquilo? Respondi sua pergunta, Tawana? Foi bom você ter lembrado isso para poder falar com seus colegas. Respondeu sim. Tá? Eu não respondi, eu não dei a solução para o trabalho, porque, como eu disse, eu não conheço o paciente. Vai depender da fase dele. Mas, se ele é um AVC tardio, que não tem consequências, que ele não tem alterações para uma hipertonicidade, você pode fazer exercício de fortalecimento de membro superior. E aí, a criatividade vai à solta. Você pode utilizar o TheraBand pedindo para ele abrir os dedos no TheraBand. Você pode utilizar o Digiflex, que é um fortalecimento de dedos. Você pode utilizar o movimento fino para ele pegar objetos pesados. Você pode trabalhar uma infinidade de coisas. Tudo vai depender qual o quadro do meu paciente, qual a fase que ele está, porque o plano de tratamento muda completamente. Por isso que recomendar uma bolinha para você, eu com certeza não faria nunca. Pelo menos até eu avaliar a escala de Ashworth daquele paciente para saber o quanto de espasticidade ele tem. Senão eu vou estar piorando a situação dele, tá bom? Certo. Mas muito solta obrigada. a criatividade que vai dar certo. Importante é ser criativo, é a melhor parte. Depois, o princípio 7, a gente está quase chegando ao princípio 10 para acabar. Olha quanta coisa que a gente tem que fazer para um tratamento, hein? É muito trabalho. Bom, o princípio 7, melhoria do resultado funcional. Como a gente viu lá desde o início, o mais importante da fisioterapia é a gente devolver a capacidade do paciente, ou devolver é muito pretensioso, de manter a capacidade dele, ou melhorar um pouquinho, para que ele consiga fazer a maior parte das suas atividades, que ele consiga ser o mais independente possível. Não vai ser sempre que a gente vai conseguir uma independência completa. Não vai ser sempre que vai chegar um paciente com AVE para a gente vai deixar a mão dele aberta, que a gente vai conseguir que ele não ande no padrão, que ele não tenha marcha ceifante, que ele consiga fazer tudo em casa. Seria perfeito. Infelizmente não é possível. Agora, não é o fato dele estar num grau de uma doença já mais avançado que ele tem que ficar completamente deitado na cama jogado e recebendo comida na boca. Ele pode fazer coisas que são interessantes para a vida dele, que ele consiga fazer sozinho. E a fisioterapia, ela deve sempre buscar o aspecto positivo do que o paciente consegue fazer. Não dei exemplo para vocês? O paciente de hoje não atingiu o objetivo que eu estipulei para ele, eu falei para ele, que era ficar 3 segundos em pé na prancha. Eu vou chegar no final da sessão e falar assim, não adiantou nada hoje, hein? Você não ficou os 3 segundos, você só ficou 2. Eu poderia falar isso? Bom, algumas pessoas falam. Seria justo? Não. O que eu posso fazer então? Eu posso falar assim, poxa, hoje você conseguiu 2 segundos, foi muito bom. Vê a diferença? Eu posso valorizar o que ele não conseguiu, ou eu posso valorizar aquilo que ele conseguiu. E quando a gente valoriza o que o paciente consegue fazer, o tratamento flui melhor. O paciente interage melhor. Quanto mais ele interagir, mais ele se dedicar ao tratamento, mais ele melhora. E é muito estranho a gente ter que ser o motivador para que ele faça um tratamento para que ele ganhe. A gente tem que pensar assim, olha, faz a fisioterapia direitinho porque você vai ficar bom. Quem é o maior interessado ali? É ele, né? Mas não, a gente tem que ter esse duplo papel. A gente tem que ser motivador e a gente tem também que dar condições para que ele consiga atingir seus objetivos. É difícil. Não é fácil, mas tem que fazer, tá bom? Vai ter paciente que vai brigar com vocês, vai ter paciente que vai falar que fisioterapia não adianta para nada,
Teve um paciente que eu atendi que ele chegou com a pressão 22. É um amputado bilateral. Não tem as duas pernas. Chegou com uma pressão 22/10 e com a glicemia, o hemoglicoteste, né, furando o dedo, estava com 460 de glicemia. O que vocês fariam com esse paciente? Pressão 22/10, glicose 460. Um ASICS e 10 unidades de insulina regular. Se você fizer isso, você vai estar ajudando o paciente, mas também vai ser preso por exercício ilegal da profissão. Então não dá. O que você faria como fisioterapeuta? Encaminharia o paciente para outro médico especializado? Por esse nível de glicemia e por causa do nível pressórico, o correto seria chamar o SAMU. Só que chamar o SAMU deixa o paciente mais estressado que ele já está. Se já está com a pressão 22, eu falo que eu vou chamar o SAMU para ele, a pressão vai 24. Certo? O que eu tentei fazer? Eu tentei argumentar com o paciente. Poxa, a pressão está alta hoje, né? Descansa um pouquinho aqui, fica parado, respira. Vamos ver se daqui a 5 minutos baixa? Ele já ficou lá de cara feia. Daqui a 5 minutos eu voltei. Vamos medir de novo? 22. Olha, vamos aguentar mais 2 minutinhos, porque eu não posso fazer nada com o senhor aqui, porque tudo envolve força. E se envolve força, a sua pressão vai subir. É muito perigoso. Vamos esperar mais um pouquinho? Esperei mais 5 minutos, a pressão dele estava 22. Não queria chamar o SAMU naquele momento, porque eu sabia que ia estressá-lo muito mais. E aí eu expliquei, olha, a pressão está muito alta hoje, a gente não vai conseguir fazer nada porque é perigoso para o senhor, vai ser extremamente danoso se a gente fizer alguma coisa, e eu vou fazer uma cartinha aqui pedindo que o senhor vá no cardiologista, porque às vezes o remédio que o senhor está tomando certinho não está forte o suficiente para o que o senhor precisa, ele está fraco. E às vezes é isso que está deixando sua pressão alta. Pode ser? Super carrancudo. Enquanto eu fui fazer a cartinha, eu fui lá e entreguei para ele. Aí ele começou a me xingar, falando, eu vim para cá, cheguei pior do que saí. Não, saí pior do que cheguei. Vim para cá, gastei meu tempo, ninguém quer me atender, porque as outras pessoas ficavam passeando comigo ali fora até minha pressão abaixar, porque isso não está certo, porque eu tenho que atender ele, porque ele paga pelo serviço, etc. Eu falei assim, olha, eu estou fazendo isso não é porque eu não gosto do senhor, é porque eu não quero trabalhar. Eu estou fazendo para preservar a sua vida. Isso aqui é muito sério, é uma pressão muito alta. O senhor pode passar mal, o senhor pode morrer aqui por causa dessa pressão. Ele continuou da mesma forma, me agredindo, falando que eu não queria. Bom, briguei com o paciente, fiz alguma coisa? Não briguei. Eu continuo tendo que atendê-lo hoje. E aí, como que a gente esquece isso tudo que ele disse, como ele me tratou, porque eu tenho que motivar esse paciente a melhorar. Hoje em dia, ele sai da sessão me agradecendo. Muito obrigado por tudo, foi muito bom. É difícil? É difícil. A gente tem que ouvir muito sapo, tem que engolir muito sapo, mas ainda assim, nosso papel tem que ser de motivador do paciente. Esse paciente hoje conseguiu andar sobre o coto, sem prótese, dar 3 voltas na barra paralela. É uma vitória? É uma vitória. Para onde ele vive na cadeira de roda, ele conseguiu fazer. E eu vou enaltecer aquilo para ele. Eu vou falar, nossa, o senhor está muito bem hoje. Aí hoje ele chegou com a pressão 13. O que eu fiz? Poderia ignorar isso? Tá bom, mais que a obrigação dele chegar com a pressão 13. Foi isso que eu fiz? Não, elogiei. Tá vendo? Tá muito bom. Hoje o senhor está de parabéns, tomou o remédio bem, tá tudo certo. Vejam, tudo é a maneira com que a gente fala. A gente tem que agregar o paciente ao nosso tratamento. É nosso dever motivá-lo. É difícil pra caramba, mas é nosso dever. Eu poderia muito bem, pouco me lixar para ele. Sabia que ele perdeu uma perna, porque a glicemia dele estava 400. 2 anos depois ele perdeu a outra perna, porque ele não cuida da diabetes. E 3 anos depois de perder as 2 pernas, ele chega para fazer fisioterapia com glicemia 460. A negligência de quem? É dele. Eu poderia muito não me importar e falar assim, ele já está com a glicemia alta mesmo, ele já perdeu 2 pernas, para que eu vou ficar me importando com isso? O problema é dele, não é? Não, gente. A gente tem que insistir, a gente tem que trazer o paciente para a fisioterapia
E ali a gente é responsável pela vida dele, não só por aquele momento. Seria muito triste ter um profissional que pouco se importa com o paciente, que é mais que ele não se cuide mesmo, que aí ele fica mais tempo na fisioterapia e é mais dinheiro que eu recebo. É triste, acontece, mas tenho certeza que vocês não farão isso. 8º princípio: manter o estado físico do paciente, o seu condicionamento físico. E para que a gente consiga manter o condicionamento físico de um paciente, e isso é muito importante para prevenir lesões ou a recorrência de problemas, seria trabalhar atividade física ou exercício físico. O que você recomenda para o seu paciente? Você fala assim, ó, seu Antônio, você tem que fazer atividade física. Ou, seu Antônio, você tem que fazer exercício físico. Qual é o termo correto? Exercício ou atividade física? Creio que seja atividade física. Atividade. Exercício. Exercício. Uhum. Vamos lá. Do Ellen, quem acha que é qual? Eu acho que depende do paciente, professor. Depende do paciente, tá. É. Charlene. Exercício. Exercício? Mais alguém quer chutar? E aí, exercício ou atividade física? Bom, isso é controverso pra caramba, tá, gente? Conversem com profissionais de educação física e até eles vão ter certo paradigmas sobre qual é o termo correto. Bom, eu sigo uma escola e nessa escola disse o seguinte, bom, se eu chegar para o seu Antônio e falar, seu Antônio, você tem que fazer atividade física, e ele me responder sim, pronto, ele já fez exatamente o que eu pedi. Por quê? A atividade física é qualquer contração de um músculo esquelético. Estou piscando meu olho, atividade física. Estou mexendo a minha boca, atividade física. Virei para o lado, atividade física. Toda vez que eu movimente um músculo esquelético e isso envolva gasto energético e contração, estou fazendo uma atividade física. Então, quando o seu Antônio não fizer o exercício que você pediu em casa, e você perguntar se ele fez atividade física e ele responder sim, ele não está mentindo para você. A culpa é que você não perguntou certo. A atividade física, então, é a contração de qualquer músculo esquelético, tá? Não é isso que eu quero. O que eu quero é que ele faça uma maneira, uma modalidade terapêutica que envolva programação, que você tenha rotina, que você tenha graduação de intensidade, de frequência, de número de séries, de duração total, de velocidade, e sempre com um objetivo. Eu quero fazer isso para ganhar massa muscular, eu quero fazer isso para ganhar equilíbrio, para ficar com o abdômen trincado e assim por diante. Toda vez que eu crio uma modalidade terapêutica que tenha programação e finalidade, objetivo, o que eu tenho que fazer é exercício físico, certo? Exercício físico é qualquer movimento planejado, estruturado, repetitivo, com a finalidade de aprimorar ou manter o condicionamento físico geral. Por isso, toda vez que você queira que o paciente faça alguma coisa para melhorar sua força, para melhorar, para perder peso, para melhorar seu estado geral, tem que falar com o paciente, seu Antônio, você tem que fazer exercício físico. Como eu disse, não é 100% de concordância com esses termos, mas boa parte da literatura trata esses exercícios que são planejados e com objetivo como exercícios físicos e não atividade física, tá bom? 9. Educar o paciente e ensinar o autotratamento. Muitas técnicas de fisioterapia, elas possuem tratamentos feitos em casa, o autoalongamento, as autoposturas do RPG, da RPG, o pilates solo, tudo isso o paciente pode fazer em casa. E o fisioterapeuta ele tem que ensinar o paciente a fazer em casa. Mas aí as pessoas pensam, mas se eu ensinar ele a fazer em casa, ele vai deixar de ir à fisioterapia. Ele não vai pagar mais. Eu perco dinheiro. Bom, não é assim, gente. Saibam que um paciente que fica poucas sessões, mas tem o seu problema solucionado, ele vai te trazer muito mais dinheiro do que um paciente que fica sendo enrolado por 40 sessões. Por quê?
O paciente que melhora rápido, ele vai ser aquele paciente que vai te indicar para um monte de gente. Você com certeza vai ganhar muito mais dinheiro com ele, que ficou pouco tempo, do que com o outro que está há 40 sessões. E uma maneira de fazer o paciente melhorar rápido é utilizando o autotratamento, ensinando para que ele faça em casa, porque uma sessão por semana, 50 minutos por semana, não são suficientes para os outros 6 dias e 23 horas que ele fica fazendo besteira. Que ele movimenta da maneira que não deve, que ele fica numa postura não adequada, que ele faz força. 50 minutos é muito pouco. Uma maneira de diminuir essa guerra injusta é justamente ensinar o paciente para que ele faça exercícios em casa. Provavelmente esse ensinamento ele vai ser mais tardio, numa fase crônica, numa fase quase pré-alta. Mas é de suma importância, até porque o paciente que faz o autotratamento, ele consegue evitar ou postergar a recorrência dos problemas. Sabe aquele paciente que tem tendinite de punho, faz a fisioterapia e 2 meses depois volta? A culpa é de quem? Do paciente que fez movimentos errados? Pode ser, mas a culpa também é do fisioterapeuta, que não ensinou para ele os exercícios, a prevenção, ou quais cuidados ele tem que ter para que não volte tão cedo. 2 meses é muito pouco tempo. Mas tem fisioterapeuta que pensa, deixa ele voltar. Mais 10 sessões, mais um pouquinho que eu ganho. Isso está errado, tá, gente? E por fim, o último princípio você só pode dar alta para o seu paciente se você tem certeza que ele vai voltar para suas atividades normais de forma segura. Você só pode dar alta para o paciente se você treinar o gestual específico dele. Só pode dar alta se ele é um esportista, se você treinou o movimento do esporte. Ele é um trabalhador que digita, se você trabalhou ele digitando. Ele é um professor, que você simule os movimentos da aula durante a terapêutica. Tem que ver ele fazendo, executar aquilo que ele faz a maior parte do seu dia, dar as orientações necessárias para evitar sobrecargas, e aí sim, quando ele estiver educado, quando ele souber o autotratamento, quando ele souber o que ele pode e não pode fazer, nesse caso você pode dar alta para esse paciente. E aí sim você vai garantir que ele tenha um retorno seguro a todas as suas funções. Vejam, gente, quantas coisas que a gente tem que fazer para que um simples tratamento, simples entre aspas, né? Mas para que um plano de tratamento seja eficaz. É muito trabalhoso, é muito complexo, e por isso os protocolos, eles não devem ser sempre utilizados. Porque o protocolo é uma receita de bolo. O protocolo é uma lista fechada, mas cada pessoa é diferente. Cada pessoa reage de uma forma, cada doença evolui de uma forma diferente. Os protocolos eles existem para nos dar um norte, para mostrar, olha, um caminho interessante talvez seja esse, mas é um caminho completamente adaptável, completamente modificável. E eu tenho que seguir esses 10 princípios em todas as intervenções que eu fizer, seja ela hospitalar, respiratória, em ambulatório, em home care. Se eu tomar cuidado com esses 10 princípios, pode ter certeza, você vai ser um excelente fisioterapeuta. Os pacientes vão ficar muito felizes com o tratamento que você propõe para eles. Certo? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Não tem mais nada para passar para vocês para essa aula. Quais são as dúvidas que vocês têm? Você falou na aula passada sobre o goniômetro. Pode ser o eletrônico, pois é o que eu tenho. O seu gonômetro eletrônico deve ser que você quer dizer o gonômetro digital, não é não? Isso. É um que você abre e vai aparecendo o número? Esse mesmo. Tá, esse é o digital. O eletrônico ele é ligado no computador. Não tem problema não, tá, Ana? Perfeito. Ele funciona da mesma forma que o outro. A única diferença é que você não vai ler o número, tá? Mas o goniômetro a gente não precisa para essa disciplina de hoje, não. É só para de amanhã. Você deve fazer diagnóstico e confundiu, não? Sim, faço as duas com você. Tô meio perdida. Overdose de mim. É para amanhã, não tem problema não. Mais alguma dúvida, gente? Professor, essa aula é recursos terapêuticos manuais? É isso? Não. Então, estou na aula errada. É sim, Raíssa. É? Tá de brincadeira? Ah, é essa mesmo.
Escuta, tem um grupo que ó, segunda-feira não consegui entrar, hoje para mim entrar deu mau trabalho, eu tive que pedir a Lupécia. Não tem Ela grupo da conseguiu. disciplina, não. Mas lá no AVA, dentro de qualquer encontro do AVA, você vai encontrar um link para a pasta no Dropbox, no Google Drive da disciplina. Lá Isso já que tem eu todas achei. as aulas do semestre, tá bom? Aí tem como entrar na aula que vai acontecer, porque eu não consegui ir lá. A aula é sempre esse link aqui. É o mesmo que você Ah, usou tá. hoje. Esse link aqui foi o Lupécia que conseguiu para Isso. mim. Vai ser sempre esse. Ó. E não tem grupo, a turma não tem grupo, que eu queria entrar no grupo. Que Da geralmente turma tem eu não grupo. sei. Eu não criei com aluno, não. Gente, tem Alguém grupo. tem? A Mayla fez um grupo. Se você quiser participar, Quero Conversa sim. com ela, então. Eu passo meu número. vou pedir para. Anota meu número aí. Espera aí, um momentinho. Pode falar. 98075 875 0207. 0207. Como é o nome da menina? Mayla. Mayla. Isso. É Luz e Mayla, mas pode chamar de Mayla. Ah, tá. Tá bom. Daqui a pouco eu vou adicionar, mano. Tá bem, quem Vou quiser, dar um oi. fica Tá. à vontade. Obrigado. Mais alguma dúvida? Não. Passou algum trabalho, alguma coisa? Porque Enquanto não, Irailde. Ah, tá. Tá bom. Bom? Obrigado. Nada. Já que não há mais nenhuma dúvida, eu vou tentar encerrar aqui. Vamos ver se funcionou o vídeo no YouTube. Se funcionar, eu vou postar lá no Dropbox até amanhã, porque ainda tem aula de TCC hoje. Até amanhã o link da playlist, tá bom? Acompanhem lá no Google Drive para ver se funcionou ou não. Gente, boa semana para todos vocês. Para quem eu encontro amanhã, até amanhã. Para quem não encontro, até a próxima. Espero que corra tudo bem, tá bom? Abraço para vocês, gente. Tudo de bom e até mais. Tchau, tchau. Até amanhã, professor. Até amanhã. Até.